Fala galera, falei que não iria demorar e voltei rapidinho, beleza? Vamos lá. Na aula passada, a gente estava trabalhando o artigo 14, cheguei até um pouquinho mais à frente com vocês e parei falando de advertência, perfeito? A gente sabe que temos o quê? As infrações de advertência, repreensão, de permanência disciplinar, detenção, reforma disciplinar, demissão, expulsão e a proibição do uso do uniforme. O que a gente vai fazer agora? Antes de adentrar, eu vou fazer um mapinha mental para vocês, um fluxograma, e a gente vai arrebentar nisso daí, ok? Para você pegar e colar na parede do seu quarto, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui, ó, deixa eu só ver, a gente vai fazer aqui um mapinha das, aqui ó, sanções disciplinares. Beleza? Das sanções disciplinares. Então vamos lá na ordem. A gente vai botar aqui, ó, bonitinho. A gente vai ter a advertência, beleza? Nós temos a repreensão. Vamos para o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a advertência. A advertência eu vou aplicar ela quando se tratar de falta leve. Beleza? E a advertência a gente já sabe que ela vai ser aplicada verbalmente. Ok? E esse verbalmente ela pode ser aplicada tanto em particular ou ela pode ser aplicada ostensivamente. Beleza? Depois, nós vamos ter a falta de repreensão. Ok? E na repreensão, ela vai ser aplicada por escrito, tá bom? Mas vamos lá, antes de botar aqui, por escrito. E ela vai ser aplicada quando se tratar de que tipo de falta, Geraldo? Tanto falta leve ou falta média, ok? Vai ser aplicada por escrito. Cuidado, que ela vai ser aplicada por escrito de forma reservada ou ostensiva, tá? Antes de continuar aqui com o nosso gráfico, eu quero que você preste atenção nisso. Sanções disciplinares, eu tenho a advertência, eu tenho a repreensão. Vamos lá, de cara a diferença é que na advertência a falta é leve e na repreensão a falta pode ser leve ou média. Na advertência a falta é aplicada, a penalidade é aplicada verbalmente. É óbvio que é reduzido a termo e publicado, beleza? Isso daqui vai para os assentamentos individuais e também é publicado. Já na repreensão ela é por escrito. Agora vamos lá, que isso daqui vai confundir muita gente na prova, vai destruir muita gente na prova. Na advertência ela pode ser aplicada em particular ou extensivamente. Já na repreensão ela pode ser aplicada de forma reservada ou ostensiva. Cuidado, ele pode substituir esse reservado por particular, não dá mole na hora da prova com isso daí, ok? Vamos embora. Continuando aqui com vocês. Eu ainda tenho a penalidade de permanência disciplinar. Perfeito? Eu tenho a penalidade de detenção, quando é que eu aplico a detenção? Quando se tratar de reincidência em falta grave. Eu tenho
a reforma administrativa disciplinar, eu tenho a demissão, eu tenho a expulsão e eu tenho, só tirar isso aqui que está aparecendo, porcaria, eu tenho a proibição de uso do uniforme. Vamos lá. Galera, tio Geraldo, vamos lá. Eu sei que eu tenho que as sanções disciplinares. Tenho que lembrar na hora da prova? Tenho. A gente vai ver tudo isso aqui. Algumas eu fiz alguns comentários e outras não, mas a gente vai trabalhar tudo aqui. O que você tem que lembrar? Quando se tratar da advertência, a advertência, ela vai ser, nos casos de falta leve, aplicado verbalmente e que, em particular ou extensivamente. Já a falta de a penalidade de repreensão, ela é aplicada nos casos de falta leve ou média, é aplicada por escrito, beleza? E de forma reservada ou pode ser ostensiva. A permanência disciplinar, que a gente vai ver, a detenção, beleza? E a gente sabe que detenção, quando se tratar de reincidência em falta grave, a reforma administrativa disciplinar, a demissão, a expulsão e a proibição do uso do uniforme. Perfeito? Então, esse aqui é o nosso gráficozinho para falar a respeito das penalidades, entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penalidades. 8, 8, 8, 8. Perfeito? Não pode dar mole com relação a isso daí. Ok? Estamos juntos? Vamos lá. Então, aperta o pause aí no seu material, que eu vou continuar falando agora, que a gente vai aprofundar dentro de cada uma dessas daí e vamos fazer outros mapinhas mentais para você lembrar aí na hora da prova. Ok? Copia e deixa na parede do seu quarto isso daí, que tenho certeza que uma questão disso daqui cai na sua prova. Tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui agora para a gente dar continuidade. Eu sei que o estudo da legislação, ele não é tão atrativo assim para a gente, porque a gente sabe que é um estudo um pouco enjoado. Mas, cara, quando você está disputando para concurso público, cada ponto é válido, cada questão é válida. Então, seja diferente e faça diferente. E isso daqui vai ser seu diferencial, eu tenho certeza absoluta disso. Vamos lá, olha só. Na aula passada a gente falou do artigo 14, que é as sanções disciplinares aplicáveis aos militares do Estado, independentemente do posto, graduação ou função que ocupem, são advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção, reforma administrativa disciplinar, demissão, expulsão e proibição do uso do uniforme. Beleza? E aí depois a gente entrou na advertência. E ele fala aí, ó, a advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feita em particular ou extensivamente, sem constar aqui, ó, de publicação ou dos assentamentos individuais. E aqui ele diz aqui, ó, parágrafo único, a sanção de que trata o caput aplica-se exclusivamente às faltas de natureza leve. Então, vamos embora. O que a gente vai fazer aqui na advertência? A gente tem que pegar aqui, ó, e fazer um mapinha. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a advertência. A advertência. Beleza? Falou em advertência, você tem que lembrar que a falta é de que tipo, gente? Falta leve. Beleza? Tranquilo?
Lógico, né? Se ela é falta leve, ela será o quê? Mais branda, ok? Ela vai ser mais branda, ok? Mas vamos lá. A advertência, a gente já sabe que ela vai ser aplicada de que forma, gente? Verbal, beleza? E aplicada de forma verbal, ela pode ser em particular, ou ela pode ser o quê? Ostensivamente. Ok? Agora, a gente já sabe que ela, embora seja verbal, a gente sabe que é sem constar de publicação ou dos assentamentos individuais. A gente bota aqui sem constar de publicação ou assentamentos individuais. Beleza? Então esse daí é o nosso mapinha para advertência. Revisando. Geraldinho, como é que é a advertência? Show de bola. Advertência, a gente já sabe que é falta de natureza leve e é a mais branda. Aplica-se de forma verbal, seja em particular ou extensivamente, sem constar de publicação ou dos assentamentos individuais. Perfeito? Aperta o pausezinho, copie isso daqui, porque a gente vai agora aprofundar dentro de repreensão. Ok? Eu sei que naquele primeiro desenho que eu fiz, eu já tentei colocar, mas se eu fosse colocar de tudo, ia ficar muito complexo, não iria caber aqui no espaço que a gente tem. Então, a gente fez aquele desenho básico, aquele mapa mental básico, né, aquele fluxograma, e agora a gente vai fazer cada um para cada penalidade, ok? Vamos lá, acompanha comigo aí. Deixa eu só apagar aqui o quadro para vocês. Vamos lá. Da repreensão. Artigo 16. A repreensão é a sanção feita por escrito, vamos lá, sublinha, por escrito, ao transgressor, publicada de forma reservada ou extensiva, devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais. Cuidado com essa palavra aqui, ó, sempre, porque aqui ele fala devendo, e no seu concurso ele vai falar podendo. Então tem que tomar cuidado, que se é podendo, vão existir vezes, momentos, que não vai ser. E está errado. Não é podendo, é devendo, ok? Sempre ser averbada nos assentamentos individuais. E ela vai ser aplicada quando se tratar de faltas de natureza leve ou média. Tio Geraldo, desenha? Claro, a gente desenha. Bota no quadro aqui, ó. Tá? A gente já sabe aqui, ó. Vamos lá. Repreensão. A repreensão, ela vai ser aplicada em falta de natureza. Aqui, ó. Leve ou média. Ok? Então, ou será de natureza leve ou natureza média. Ok? E lembrando que ela vai ser aplicada por escrito. Beleza? E a sua publicidade, ela vai ser reservada ou extensiva. Ela vai ser publicada, lógico, né? Vai ser aplicada por escrito. Show de bola. E a sua publicidade, ela vai ser aplicada em reservado ou por escrito.
lembrando... Porcaria, ou por escrito. Ou extensiva, né? Por escrito já está escrito aqui. Beleza? Lembrando que ela será o quê? Sempre averbada nos assentamentos individuais do servidor público. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso resuminho aqui mais uma vez. Falei em penalidade de repreensão, você tem que lembrar o seguinte, que ela vai ser o quê? De natureza, aplicar penalidade quando for de natureza leve ou média, e ela é aplicada por escrito, em reservado ou ostensiva. Beleza? E sempre vai ser averbada nos assentamentos individuais do servidor público. Perfeito? Estamos juntos? Tranquilidade. Vamos adiante agora. A gente vai falar agora de permanência disciplinar, ok? Permanência disciplinar. Aperta o pause que eu vou apagar aqui. Enquanto eu só vou beber um gole d'água aqui. Vamos lá. Permanência disciplinar. Vamos lá, continua aqui comigo. Olha só. Da permanência disciplinar, eu vou fazer o seguinte, a gente vai marcando os tópicos importantes, depois eu volto e faço aquele mapa mental com vocês. A permanência disciplinar é a sanção em que o transgressor ficará na OPM sem estar circunscrito a determinada compartimento. Ou seja, ele vai ficar dentro da OPM e ele não está, sem estar, grava, sem estar, senão vai ser prisão, sem estar circunscrito a determinado compartimento. Ou seja, ele vai ficar lá dentro, pode transitar por todos os compartimentos, enfim, sem estar circunscrito a determinado compartimento. Parágrafo único. O militar do Estado, nessa situação, comparecerá a todos os atos de instrução e serviço, internos e externos. Então, gravem. Se ele está de permanência, ele comparece a todos os atos. Mais outra dica para vocês, internos ou externos. Todos os atos, internos ou externos. Perfeito? Cuidado, a prova vai botar para você que ele vai ficar no interior aqui, ó, vai ficar dentro lá da OPM, sem estar circunscrito a nenhum compartimento, porém, só vai comparecer aos atos de instrução que sejam feitos no âmbito interno da OPM, excluindo o externo. Não! Todos os atos de instrução e serviço, sejam eles internos ou externos, não dá mole, ok? Vambora! A pedido do transgressor, o cumprimento da sanção de permanência disciplinar poderá, a juízo devidamente motivado, ou seja, não é por livre vontade dele, da autoridade que aplicou a punição, ou seja, a autoridade que aplicou vai ficar a critério dela, tá? Isso daqui, ó, discricionário, ok? A juízo da autoridade que aplicou a punição, ser convertido em prestação de serviço extraordinário, desde que não implique em prejuízo à manutenção da hierarquia e disciplina. Então, peraí. Foi aplicada uma penalidade. A autoridade que aplicou, a juízo dela, eu posso converter isso daqui, o quê? Em trabalho extra, em serviço extraordinário, mas é discricionário. Só vai fazer se for dentro do conceito dela. Ela vai valorar se é oportuno e conveniente.
E desde que isso daqui não venha influir, não vai ter prejuízo para a manutenção da hierarquia e da disciplina. Perfeito, galera? Porque se for ferir, não vai fazer isso. Tá bom? Então eu posso ter essa conversão. Parágrafo 1º. Na hipótese da conversão, a classificação do comportamento do militar do Estado será feita com base na sanção de permanência disciplinar. Ou seja, eu converti, beleza, mas vai ficar lá a base do comportamento em cima como se ele tivesse tomado uma permanência. Parágrafo 2º. Considerar-se-á um dia de prestação de serviço extraordinário equivalente ao cumprimento de um dia de permanência. Então você já sabe que elas se equiparam. Um dia de serviço extraordinário para um dia de permanência. Se ele foi condenado a 2 dias de permanência e ele vai converter isso daí em serviço extraordinário, ele vai tirar o quê? 2 dias de serviço extraordinário. Beleza? Porque eles são equivalentes, ok? Um dia de permanência, um dia de serviço extraordinário. Tá bom? Vamos lá. Esse daqui é bem grande que eu vou fazer para vocês, mas aí a gente mata aqui e depois volta aparando as arestas. Vamos lá. O prazo para encaminhamento do pedido de conversão será de 3 dias contados da data da publicação da sanção de permanência. O que eu tenho que gravar, Geraldo? O prazo para encaminhamento desse pedido de conversão. 3 dias. Mas esses 3 dias é da onde? É da data da publicação da sanção de permanência. Cuidado. Puxa uma seta daqui, escreve cuidado. Tá? Porque o examinador ele vai falar que esses 3 dias é contado da data em que fora dado a penalidade, ou seja, não, é na data da publicação da sanção, porque eu vou lá, eu condeno, da data da condenação, eu condenei, mas eu condenei já acabou? Não, isso aí tem que ir para a publicação. Então, da data que foi publicado é que eu conto 3 dias, cuidado. Ele falou dia útil? Não, 3 dias, não são 3 dias úteis, cuidado também, ok? Parágrafo 4º. O pedido de conversão elide o pedido de reconsideração de ato. Geraldo, eu não estudei direito, não sou formado em direito, não tenho hábito de ler legislação, tenho dificuldade com o meu vocabulário. Elide. O que é isso? Afasta. Vamos ler de novo agora? Olha só, o pedido de conversão afasta o pedido de reconsideração do ato. Óbvio, vamos lá. Se eu tomei uma penalidade, beleza? Se eu tomei uma penalidade, e eu vou pedir, eu não concordo com aquela penalidade, eu vou lá e entro com pedido de reconsideração. Falo assim, ei, reconsidera aí, cara, porque eu não aceito essa penalidade. Eu acho que eu não mereço. Por isso, ou seja, eu entro com um pedido de reconsideração, que é uma das formas para você exercer o contraditório e a ampla defesa, que mais à frente a gente vai ver aqui, vai tratar dele. Porém, se ao invés de entrar com a reconsideração, eu já peço para converter em serviço extraordinário, tacitamente eu estou assumindo que de fato eu estou errado. Eu não estou indo de encontro, eu aceitei a penalidade, só vou pedir para converter. Olha, faz o seguinte, converte que fica mais fácil para mim. Entendeu, galera? Então, a partir do momento que eu peço para converter, eu deixo claro para a administração pública que eu não quero recorrer daquilo. Por isso que o pedido de conversão, ele afasta, ele elide o pedido de reconsideração. Entendeu, galera? Perfeito? Vamos lá. Artigo 19. A prestação do serviço extraordinário, nos termos do caput do artigo anterior, consiste na realização de atividades internas ou externas por período nunca inferior a 6 ou superior a 8 horas, nos dias em que o militar do Estado estaria de folga. Então, vamos lá. Se eu converter essa permanência em serviço extraordinário, tem que trabalhar no mínimo 6 e no máximo 8. O serviço ele pode ser interno ou externo. E outra,
tem que ser no período de folga. Por quê? Aí ele vai fazer hora extra no dia que ele já estava lá trabalhando? Negativo. Vai vir trabalhar na folga. Entendeu, galera? Então você vai ter que sublinhar, porque isso daí é importante. Isso daí vai ser quando, gente? Tanto serviços, atividades internas ou externas. No mínimo 6 e no máximo aqui, ó, 8 horas. Beleza? Nunca inferior a 6 e nunca superior a 8. Cuidado, na prova ele suprime o 8 e bota nunca superior a 6. Errado. Ele bota nunca inferior a 8. Errado. Não pode dar mole. Ok? E tem que ser o quê? No dia de folga. Ok? Vamos lá. Olha só, o limite máximo da conversão da permanência disciplinar em serviço extraordinário é de 5 dias. Caraca, Geraldo, tomei 10 dias de permanência. O máximo que você vai converter são quantos dias? 5. O máximo que pode converter são 5. 5 dias na folga, serviço interno ou externo, nunca inferior a 6 e nunca superior a 8. Então grava. No máximo 5 dias eu vou fazer a conversão, que vão ser serviços extraordinários na minha folga, nunca inferior a 6 horas, nunca superior a 8, beleza? Vamos lá. O militar do Estado punido com período superior a 5 dias de permanência disciplinar, somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior, até o máximo de 5, o qual, se concedida, será sempre cumprida na fase final do período de punição. Ou seja, tomei 10 dias de permanência. Espera aí, eu posso converter até 5. É obrigado a converter? Não. Aí a administração converteu 5. Então, espera aí, vou ficar 5 dias de permanência e os dias finais eu vou poder converter na forma do parágrafo 2º que a gente viu aqui agora. Entendeu, galera? A prestação do serviço extraordinário não poderá ser executada imediatamente após o término de um serviço ordinário. É óbvio. Acabei de prestar o serviço, eu estou morto, eu estou exausto, tirei um plantão. Eu vou emendar direto? Óbvio que não. Vai para casa, descansa, na tua segunda folga, tu volta para cá para prestar o serviço extraordinário. Então volta. Olha só, você já viu, esse serviço extraordinário ele pode ser interno ou externo, nunca inferior a 6 horas, nunca superior a 8 horas, beleza? E o máximo que eu posso converter é 5 dias. Geraldo, mas eu recebi penalidade acima de 5 dias, não tem problema, você pode converter no máximo 5. E você só vai converter a parte final e não a inicial, que é o que ele diz no parágrafo 2º. O militar do Estado será punido, punido com um período superior a 5 dias de permanência disciplinar. Somente poderá pleitear a conversão até o limite previsto no parágrafo anterior, que é de até 5 dias. Lembrando que um dia equivale, um dia de permanência a um dia de hora extra. Na forma do parágrafo anterior, que é o primeiro, a qual será concedida, se concedida, será cumprida na fase final do período de punição e não antes. Cuidado, prova de concurso público adora fazer isso. Vai botar idêntico ao parágrafo 2º e aqui ele bota que será cumprido na fase inicial. Não! E cuidado, que a prestação de serviço extraordinário, ela não pode ser exercida imediatamente após o seu serviço ordinário. Vai para casa, sai do teu plantão, descansa, dorme, está bem de saúde de novo, volta, vem prestar o seu serviço extraordinário, que eu posso até o máximo de 5 dias fazer essa conversão. Entendeu, galera? Perfeito? Show de bola. Geraldo, eu achei muito detalhe, não tem problema. Na próxima aula a gente volta fazendo um mapinha em cima disso daqui, para você ficar com isso mastigadinho no seu material, ok? O que eu vou fazer?
eu já começo a próxima aula com o mapinha mental. E aí a gente dá continuidade falando a respeito da detenção. Ok? Perfeito, galera? Beijo grande no seu coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.